Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no livro de Lucas. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Lucas 4. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece contra uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama saiu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, e o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. E houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho, e desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galiléia, e os ensinava nos dias do Shabat. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritava em alta voz, dizendo: Deixa-nos sozinho. O que temos nós para fazer contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Emudece e sai dele.
e o demônio, lançando-o por terra no meio deles, saiu dele sem lhe fazer mal. E todos se admiraram e falavam entre eles, dizendo: Que palavra é esta? Porque com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a sua fama saía por todos os lugares ao redor daquela região. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E, levantando-se imediatamente, os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam doentes com diversas doenças, e ele, colocando as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. E quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e vindo a ele, e tentavam impedi-lo de retirar-se deles. E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galiléia. Lucas 5. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos toda a noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que haviam feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou-o, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem. Mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirou-se para os desertos para orar. E aconteceu que, em um certo dia, enquanto ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no pelas telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a argumentar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: O que argumentais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda?
Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o que estava deitado, ele partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. E depois dessas coisas, ele saiu, e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus? Mas os teus comem e bebem. E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os filhos das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. E ele também falou uma parábola para eles: nenhum homem põe um pedaço de roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.